João 13, 21 a 25. Todo mundo amém? Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Palavra da salvação. Então, nesse segundo Deixa-te, com o tema de vocação matrimonial, nesse primeiro momento, o Senhor nos convida a imitarmos essa atitude do discípulo amado, de São João, aquele que reclinou o seu ouvido ao coração de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para ele, para poder estar em intimidade. Esse ato de João de poder reclinar o ouvido ao coração do Senhor é muito claro, Porque a gente não vai colocar o ouvido no coração de alguém que a gente não tem intimidade. A gente só vai botar o ouvido. Já pensou você ver uma pessoa estranha na rua e dizer: deixa eu ouvir o coração bater? Vai ser estranho, A pessoa dizer: é doida, quer ouvir meu coração bater? Então, por que será que Pedro não foi até Jesus perguntar aquilo que ele queria saber, Quem ia trair Jesus? Por que será que ele pediu para João colocar o ouvido sobre o coração do Senhor? Porque João era o discípulo da intimidade, aquele que ouvia o pulsar do coração de Jesus, aquele que sabia o que estava contido ali. Imaginemos já um coração, não esses corações que a gente desenha. Tem gente que desenha belíssimo, mas nenhum coraçãozinho que a gente desenhe se compare ao coração humano. É muito lindo. Esses dias a gente foi pra feira, lá em Boca da Mata, que sou de Boca... Eu ainda me apresentei. O meu nome é Maria Vitória. Eu sou noviça apostólica na Fraternidade Casa de Ranquines e vim partilhar um pouco a palavra com vocês. Retornando. Esses dias nós fomos pra feira, lá em Boca da Mata. E aí, passando, tem umas partes que só vende fatos, Fato de boi, de galinha. E tinha um coração pendurado. Um coração gigante. Aí um irmão olhou pro feirante e disse assim: isso é um coração de boi? Aí o feirante disse: é um coração de boi. E aí a gente ficou, eu e a outra irmã, olhando pro coração admirada, assim. Parecia que estava vendo uma coisa de outro mundo. Olhando para aquele coração de boi, E a gente ficou imaginando como seria o coração humano, Eu acho que para quem está na área da medicina, da enfermagem, ou quem estuda e vê essas coisas de corpo humano, já deve ter visto, Mas só olhando aquele coração de boi, a gente ficou imaginando como não deve ser o coração humano. E mais ainda, Como não deve ser olhar para o coração de Jesus. E como ainda não deve ser ouvir o pulsar do coração do Senhor. Então, essa atitude de João de colocar o ouvido dele para ouvir as batidas do coração do Mestre indica um relacionamento de extrema intimidade. Concordam? Sim ou não? Sim. Porque a gente não vai colocar o ouvido, como eu estava dizendo, no coração de qualquer um. E outra coisa, nós conhecemos como o outro está por meio do coração. Porque se você tá nervoso, tá com vergonha, ou se você tá ansioso, se você abraçar aquela pessoa, o coração da pessoa, dispara. Tem gente que o coração denuncia. Você tá querendo disfarçar que tá nervoso, mas se abraça, você sente o coração. Então o coração, ele passa aquilo que nós estamos sentindo. E aí João, ele estava nesse relacionamento de intimidade. E o que será esse relacionamento de intimidade? Onde nós conseguimos ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor? Por meio da oração.
não existe oração, não existe vocação, não existe discernimento vocacional, não existe vida de perseverança se nós não rezarmos. Se não existe oração, não existe vocação. É igual assim, né? Vocação, um sinal de igualdade, oração. Porque só a oração pode nos sustentar. Só esse relacionamento de intimidade com o Senhor é que pode sustentar os nossos passos. E aí, durante essa trajetória do Deixa-te, nós somos convidados, e nós também, né, que já estamos na fraternidade, você que está no Deixa-te pela primeira vez, ou até mesmo você que abriu o YouTube por um acaso, está ouvindo essa oração. O Senhor vem nos convidar nesta tarde a estarmos nesse relacionamento de intimidade com o Mestre, né? Aquele que guia a nossa vida. João encostou o ouvido no coração de Jesus, porque ele desejava consolar o Mestre. Ele desejava saber o que o Mestre tinha, o que o Mestre estava perturbando, né, o coração do Senhor. E nós? O que nós desejamos ouvir do coração de Jesus? E você que está em casa, né? E você que está aqui. O que você deseja ouvir do coração do Senhor? Lá se encontra todas as perguntas para as nossas respostas. Na nossa vida, às vezes, existem perguntas que nunca foram respondidas. Que nós saímos perguntando a todo mundo. Mas ninguém nunca vai ser capaz de responder aquilo que só o Senhor pode te responder, irmão. Ninguém nunca vai ser capaz de preencher aquilo que só o Senhor pode preencher. Ninguém nunca vai ser capaz de te completar como o Senhor nos completa. Como vai dizer Santo Agostinho, né? Que em nós existe um vazio do tamanho de Deus. Então só Deus se encaixa. E o que é a oração, né? A oração, resumida assim em uma frase. A oração é permanecer amando quem nos ama. Sabe quando é que o amor fica maduro? Quando você conhece alguém. Supor, né? Vamos usar relacionamento de namorado, não. Vamos usar relacionamento de amigo. Você conhece sua amiga. Ai, tudo bom, tudo bom. Eu gostei daquela pessoa, ela é legal, ela é comunicativa, que maravilha, não sei o quê. Amo minha amiga. No primeiro momento, você passa uma semana com a criatura. Ah, que lindo, maravilhoso, todas as qualidades, né? Ela é tão atenciosa, ela é tão carinhosa. Eu vou usar o exemplo da nossa comunidade, da vida fraterna. A gente chega no Deixa-te, né? Aí todo mundo se conhecendo lá, um fim de semana, né? Todo mundo lá, bonzinho, bonitinho, lindinho. Ah, fala, santo dia, a outra, santo dia, tudo bom? Tudo bom? Como vai? Ah, vou bem. Meu florzinho, né? Aqueles relacionamentos, né? De amor. Ah, Frei José. Ah, a irmã Joana, né? Ai, que lindo, maravilhoso. Aqueles frei, aquelas freiras devem ser santos já, né? Os frei passam, aqueles agregados da casa de na Maria, né? Como é que a pessoa vive no mundo e não vive ao mesmo tempo? É aquele encanto. Todo relacionamento é assim, né? Vai morar um mês com a Nádia? Né? Vai morar um mês com o Frei Vicente? Vai morar um mês com a Vitória? Com a irmã Joana? Com o João Lucas? Com o Jamerson? Né? Com o passar do tempo, que a gente vai ganhando o quê? Intimidade. Que a gente vai convivendo, é que a gente vai percebendo que aquela irmãzinha não é tão santa assim, né? Que aquele frade, né, vai dar uma roncada. Nós vamos percebendo os defeitos físicos da pessoa, né? Porque tem gente que não gosta de tomar banho, tem gente que não ronca, tem gente que come demais, né? Tem gente que come de menos. Tem aquele irmãozinho que sempre tá atrasado, aquela que passa 2 horas tomando banho, atrasa as outras irmãs tudinho. Sempre tem, né? E aí, depois a gente vai descobrindo os efeitos psicológicos, né? Que tem uns mais doidos, uns menos normal. Você vai descobrindo os defeitos daquela pessoa. Daqui a pouco você vai começando a descobrir os defeitos morais, né? Espirituais. Aquela pessoa tem um vício de mentir, você fica bravo, mas você tem que mentir de novo, irmão. Né?
Aquela pessoa é preguiçoso. Vamos passar o pano? Vamos, faz meia sola do pano, né? Eu passei por aqui, passei, que foi bem passado, não tenho certeza. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Quando é que nós sabemos que nós podemos afirmar, eu amo o irmão? Quando eu estou naquele encantamento lá, oh, que lindo. Ou quando eu sei que aquele irmãozinho sempre vai chegar atrasado, que aquela dali sempre vai quebrar alguma coisa, que aquela sempre vai ficar 24 horas falando a mesma coisa. Quando é que nós sabemos que amamos? Em que situação? É mesmo quando a gente conhece os defeitos, mesmo quando a gente conhece as dificuldades do irmão, mesmo quando a gente sabe que aquele irmão tem uma dificuldade naquela área, ainda assim, você olha para aquele irmão e você consegue ouvir o coração de Jesus pulsando nele. E você consegue reconhecer que Cristo habita naquele irmão. Eu usei esse exemplo aqui porque assim serve com a oração, né? Quando a gente chega no deixa-te, levanta os braços. Frei mandar, levanta até a perna, né? Virar os braços. Mas quando a gente acabou o fim de semana do deixa-te, será que durante a nossa semana nós estamos indo ao encontro do Senhor que está nos tabernáculos? Será que durante a semana nós estamos indo à Santa Missa? Será que durante a semana nós estamos buscando intimidade com Jesus? Nós estamos buscando reclinar o nosso ouvido ao coração do Mestre? Ou será que a gente está vivendo de oração só de oba-oba? Né? Viver da oração do deixa, irmão, não vai te sustentar nunca. Nunca. E eu ainda digo mais. Se você tem no seu coração desejo à vida consagrada, seja religiosa, ou seja agregado, ou seja de qualquer outro estado de vida, e você não tem um tempo no seu dia para estar com o nosso Senhor, você nunca vai ter a vida para consagrar a Ele. Nunca vai ter. Se você não dedica hoje a melhor parte do seu dia, como Maria, né? Que Marta estava lá, toda atrás de lavar o prato, e Maria estava lá aos pés do Senhor. Se você não tem um tempo para dedicar a Jesus, você nunca vai dedicar aos pobres. Desculpa. Se você não tem um tempo para dedicar a Jesus, você nunca vai dedicar a vida fraterna. Se você não tem um tempo para dedicar a Jesus, você nunca vai dedicar ao seu esposo, a sua esposa, aos seus filhos. Sabe por quê? Porque a gente é miserável mesmo. A gente não sabe amar. A gente tem que aprender com quem sabe. E melhor, né? Nosso Senhor, Ele não só sabe amar, mas Ele é o próprio amor. Se você quer ser um bom músico, você vai buscar um bom professor de música. Se você quer ser um bom professor de matemática, você vai buscar um bom professor de matemática. Se você quer ser uma boa religiosa, busque Nossa Senhora. Se você quer ser uma boa religiosa, busque o Santíssimo Sacramento. Se você quer ser um bom casal, uma boa esposa, uma boa mãe, se coloque debaixo do manto da Virgem Maria. A Casa de Rankines nos oferece nós vivemos, né, um ritmo de oração. E quando nós estamos no Deixa-te, nos é proposto esse ritmo, né, que é a devoção à Virgem Maria, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a missa diária, entre outras coisas, né? Muitas vezes nós não temos a possibilidade de poder ir para a missa todos os dias. Eu assisti a uma pregação esses dias e aí o padre falava assim, que muita gente pensa que a santidade é quantidade. Então, se eu comungo 100 vezes em um ano, eu já estou santa, né? Ou se eu comungo 1000 vezes em um ano, se eu vou para 3 missas no dia. Mas a santidade, ela não consiste na quantidade de vezes que nós vamos à capela, ou a uma igreja, ou ao nosso quarto rezar. Mas a graça de Deus, que vai amadurecendo a nossa vida de oração, ela consiste na qualidade. Então, quantas vezes no dia corrido das nossas casas, principalmente os irmãos e as irmãs,
que estão em casas missões mais corridas, a gente chega na capela, né? Abre a porta da capela. Quantas vezes a gente não fez isso já lá em casa, né? Um dia corrido. E eu gostaria tanto de ter passado 2 horas, 3 horas com Nosso Senhor. Mas o dia não deu, né? Tinha muitas coisas, pouca gente. E quantas vezes já no final da noite, só o caco, só o pito, né? Que às vezes vai meio bebo para dormir. A gente abre a porta da capela, só dá uma olhadinha para Jesus. Mas naquela olhada é a repetição desse gesto, né, de João. Nós reclinamos o nosso ouvido ao coração do Mestre. Igual em outra passagem, que o discípulo sedento de beber do Senhor pergunta: Mestre, onde moras? Onde tu estás? O que tu queres de mim? Então, nesse caminho vocacional e durante toda a nossa vida, é necessário que nós sempre vamos recorrer à fonte, né? O que queres, Jesus? O que queres hoje? O que queres hoje de mim? Porque, irmãos, é muito fácil a gente dar um sim assim, né? De primeira. É muito fácil. No oba-oba, vamos dar um sim, Jesus, vamos. Mas acontece que o nosso sim, ele precisa ser mantido até o nosso último suspiro. E como é que nós vamos manter esse sim até o último suspiro? Rezando. Aprendendo daquele que sabe, que nós não sabemos. E uma outra atitude, um outro ensinamento desse ato de João de reclinar o ouvido ao coração do Senhor é a escuta. Né? Se você vai botar o ouvido no coração de alguém, você estiver tagarelando, você consegue ouvir o pulsar? Sim ou não? Não, né? Você tem que fazer silêncio para poder ouvir. Então João reclinou e silenciou para poder ouvir. E muitas vezes, Nosso Senhor, Ele não nos responde. Muitas vezes nós o buscamos, muitas vezes nós o queremos, muitas vezes nós estamos sedentos de beber dele, mas muitas vezes Ele se vela, Ele se esconde. E qual será a nossa atitude quando isso nos acontecer? Talvez isso esteja acontecendo com você hoje, né? Se você está passando por um período que parece que você não escuta Nosso Senhor, que parece que o seu coração é um iceberg, né? Uma pedra de gelo. Como é que você vai saber que você está fazendo a vontade de Deus se Ele não responde? Como é que você vai ter força para ir até os pobres servir se o Senhor não lhe dá nenhuma direção? Como é que você vai saber o que o Senhor quer de você se Ele se escondeu? Aí essa hora é a hora da gente permanecer amando quem nos ama. Então, mesmo que a gente não o sinta, mesmo que a gente não o perceba, mesmo que a gente não o encontre, ainda assim eu estou aqui porque eu te amo, Jesus. Ainda assim eu estou aqui porque um dia o Senhor me chamou e desde esse dia eu vim correspondendo todos os outros dias e quero corresponder até o último dia. Eu me recordo que uma vez em uma pregação, já faz muito tempo, o Freisa falava de um amigo dele. Acho que era amigo dele. Ou era ele, alguém. Estava passando por uma dificuldade espiritual, que quando ia comungar Jesus, ficava naquela frieza. E aí foram conversar, os dois, né? Eu não me recordo muito bem, mas é mais ou menos assim. E aí o outro falou assim: quando nós comungamos e nos sentimos mais Jesus, o que é que a gente faz? Aí o outro respondeu: a gente comunga pela única vez que a gente o sentiu. E na vida de oração é assim. Quando nós vamos rezar e não temos vontade, a gente vai porque a gente ama. E a gente vai pela única vez que a gente sentiu vontade. Quando nós queremos desistir da nossa vida,
vocacional, quando queremos desistir do nosso casamento, quando queremos desistir dos filhos, quando queremos desistir de tudo aquilo que Deus nos coloca. A gente permanece pela única vez que o Senhor disse: eu estarei convosco até o último dia. A gente permanece porque é fiel àquele que nos prometeu. O Senhor não nos engana, o Senhor não nos enganará. Se bebermos sempre dessa fonte, se formos sempre recorrer ao Senhor, seja na chuva, seja no sol, seja na tempestade, no terremoto, se formos sempre recorrer ao Senhor, Ele vai nos sustentar, ainda que nós não percebamos. São Vicente de Paulo tem uma expressão muito interessante, né? Que ele diz que às vezes Deus esconde os efeitos que um escolhido faz para o maior bem daquela alma. Então muitas vezes nós nos colocamos diante de Jesus e parece que nada está diferente, parece que nada muda dentro de nós, parece que nada muda na nossa família, na nossa casa. Às vezes é um pecado que a gente quer vencer, às vezes é um vício que a gente quer vencer, mas parece que as orações estão sendo, não está adiantando. E a gente vai se desesperando. Mas é igual o sol, né? A gente não só sabe que a gente está recebendo os nutrientes e o calor do sol quando a gente fica torrado, né? Às vezes vai para a praia e fica torrado, né? Queimadinho assim. A gente não só sabe dos efeitos do sol quando ele tem uma visibilidade, né? Quando queima a nossa pele. Mas mesmo se a gente tiver com guarda-chuva, mesmo se a gente estiver dentro de uma casa, os raios solares vão nos alcançar. Então, mesmo que o seu coração não saiba como rezar, mesmo que você diga: irmã, eu não sei o que falar para Jesus, permaneça em silêncio, amando quem nos ama. Porque rezar é isso. Rezar é permanecer amando quem nos ama, mesmo quando a gente não entende. Então, mesmo quando a gente não entender a vontade de Deus para as nossas vidas, igual no Deixa Te Passado, né? Que o Frei falava que Jesus faz um fuá. E quem é autista, como ele dizia, é doloroso ver um fuá na nossa vida. Porque a gente gosta de tudo tão organizado, a gente gosta de tudo tão premeditado. E quando o Senhor faz uma bagunça, às vezes dói. Mas deixa o Senhor bagunçar a tua vida, porque Ele vai organizar. Como diz o Salmo, né? Ou uma profecia que eu não me recordo. O Senhor nos fere, mas Ele mesmo nos cura. E São João da Cruz também vai dizer, né? Doença de amor jamais se cura, senão com a presença e a figura. Então aquele que nos fere, Ele vai nos curar. Se o Senhor está fazendo uma bagunça na tua vida, se tudo está desnorteado, bem-vindo ao clube. Deixa o Senhor bagunçar a tua vida. Deixa o Senhor te ensinar como Jesus ensinou a cada pulsar do coração de João, como ele deveria amá-lo. Deixa o Senhor te ensinar, deixa o Senhor nos ensinar como amá-lo. Porque às vezes nos colocamos diante de Jesus pedindo essa graça, né? Senhor, dai-nos a graça de te amar. Mas muitas vezes a sede é tão grande, mas as nossas ações parecem andar igual uma tartaruga em direção ao amor. Santa Teresinha do Menino Jesus fez uma descoberta muito interessante na vida dela, que foi a descoberta de quanto mais insuficiente eu sou, mais a graça de Deus pode atuar em mim. Então, quanto menos sabemos, melhor, porque a providência pode fazer tudo o que ela quer na nossa vida. Quanto menos organizamos, melhor, porque aí o Senhor pode organizar do jeito que Ele quer. Só que uma coisa é necessária, né? Que permanecemos com Ele, que não o deixemos, que mesmo com a dor a gente fique lá, que mesmo com o desespero a gente fique lá, que mesmo com a agitação a gente fique lá. Às vezes a gente vai rezar e tem a sensação que não rezou, que a nossa cabeça não para, né? Fica rodando, tem que lavar os pratos, tem que botar na escola, não para. Mas mesmo assim, não deixa de visitar Jesus.
Se tem uma capela próxima à tua casa e você pode ir, nem que seja na porta da igreja. Hoje eu estava conversando com o Kaique ali mais cedo e ele estava falando das aventuras, né? Que eles viviam lá na cidade deles, no Minador do Negrão, para poder rezar. Falava assim, aí ele me dizia, né? Era insuficiente a gente rezar de 7 às 9 horas da noite. A gente ficava até meia-noite rezando. Às vezes a Fernanda perdia até o carro. E aí, quais são os sacrifícios que nós estamos fazendo, né? Para permanecer perto de Jesus? Mesmo que seja na porta de uma igreja, ou mesmo dentro da sua casa, ou mesmo na rua, ou mesmo lavando os pratos, ou mesmo varrendo a casa. Ai, mano, eu tenho tempo. Irmãos, quando nós queremos estar unidos a Jesus, a gente se une a Ele até no meio de uma muvuca. Como vai dizer o povo nordestino, né? Até no meio de um barulho, de uma agitação. Estar em um lugar mais tranquilo para algumas pessoas favorece a oração. Mas se nós não vamos ter a possibilidade de pararmos, reze andando. Se você não tem a possibilidade de ficar 1 hora, fique 15 minutos. Só não deixe de estar com o nosso Senhor. Mesmo que pareça não produzir nada, mesmo que pareça não ter mais fruto, não ter mais sentido, ainda assim nós não vivemos de sentido e nem de sentimentos. Nós vivemos de amor por Jesus. E o amor é isso, né, que a gente falava. É quando eu conheço as dificuldades, quando eu conheço os defeitos, mas ainda assim eu quero permanecer. Não que nosso Senhor tenha defeitos, porque Ele é perfeito, é santo. Mas acontece que quando a gente vai caminhando e ganhando intimidade com Jesus, parece que Ele vai colocando um pezinho a mais na cruz. Era a cruz que pesava 1 quilo, depois vai pesar 5, depois vai pesar 10, depois vai pesar 100. Ele vai dando aos poucos, né, a carga. Mas é essa cruz que vai nos unir a Ele. É essa cruz que vai nos levar a estarmos em intimidade com o Senhor. E somente a oração pode nos levar a cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Somente por meio da oração, por meio da intimidade, por meio da meditação da palavra. Somente por meio da oração é que nós podemos nos conformar à vontade de Deus. São Vicente vai dizer que a conformidade com a vontade de Deus é algo muito importante. Ele falava muito sobre isso, sobre se conformar. E o que é isso, se conformar com a vontade de Deus? É entrar na forma da vontade de Deus, né? É se deixar modelar pelaquela vontade. Eu quero ser um quadrado, mas a vontade de Deus é redonda. Para botar algo quadrado em uma forma redonda é preciso tirar os pedaços que vai sobrar. E muitas vezes essa retirada de pedaços na nossa vida vai ser concreta. Vai ser naquilo que a gente não quer tocar. Muitas vezes vai ser necessário que o Senhor nos podre para que nós possamos dar mais frutos a Ele. Então o Senhor nos convida nesta tarde a nos conformarmos a essa vontade. Mesmo em meio à distância, né? Veja que providência o Senhor nos traz. Dentro de 1 ano de pandemia, nós estarmos reunidos para rezarmos, para estarmos em intimidade com Ele. Não foi à toa que o Senhor te convidou para estar aqui. Não foi à toa que o Senhor te chamou para estar mais próximo dEle. Esses dias nós celebramos a aparição de Nossa Senhora em Fátima. E aí eu estava assistindo um depoimento da vidente Lúcia, né? Que foi a última a morreu bem velhinha. Em uma das aparições, Nossa Senhora disse que Jacinta e Francisco iriam morrer logo, mas Lúcia ia ficar. E aí a Lúcia ficou brava com Nossa Senhora, né? Ela olhou e disse: por que eles vão morrer logo e eu vou ficar aqui? E aí Nossa Senhora foi e disse para Lúcia, né, que era necessário que ela ficasse para poder propagar
aquela devoção. Como deve ter sido difícil para aquela mulher. Eu fiquei imaginando em casa, né? Que tem uma foto. Eu vi uma foto dela sentada assim perto de uma imagem parecida com essa de Nossa Senhora. E olhando para Nossa Senhora. E eu fiquei imaginando, meu Deus, deve ter sido um martírio tão grande para aquela mulher. Já ter visto Nossa Senhora, já ter tido um contato com o céu, né? Porque a Virgem Maria é tabernáculo de Deus. Se Deus pode fazer o céu na nossa alma, imagine na alma de Nossa Senhora. Imagine, né? Como não pode ser feito o céu. Então aquela mulher que viu o céu vindo até a ela, né? Ter que permanecer aqui na terra para propagar a devoção. Mas a vontade de Deus para ela era aquela, que ela permanecesse aqui. Essa terra, irmãos, nunca vai nos dar o que nós temos necessidade. Porque a gente não foi feito para a terra, a gente foi feito para o céu. Então, enquanto nós estivermos aqui, nada vai ser 100%. Sempre vai ter um sofrimento, né? Santa Luzia de Marilac tem uma colocação interessante. Ela fala assim, que Deus nunca deixou ela sem nenhum sofrimento. Sempre tinha um sofrimento para ela padecer. E assim é na vida de todos nós. Parece que a minha mãe dizia assim, né? Quando não é 8, é 80. Quando não tem uma coisa pequenininha que nos faz sofrer, tem uma gigante. Mas sempre tem algo ali, para não nos deixarmos acomodar. Mas é para nos levar a Deus. Muitas vezes Deus se utiliza, Deus permite que nós caiamos em alguns pecados, que nós vivamos algumas dificuldades na nossa vida. Porque talvez se a gente não tivesse naquela situação, nós não iríamos recorrer a Jesus. Nós iríamos nos achar que já nos bastávamos, que já estava suficiente. Como o Frei falava agora no início da oração, né? Não é suficiente molhar só os pés. Se nosso Senhor tem um mar para a gente se perder, igual uma gota se perde na imensidão. Então essa pergunta que o Senhor vem nos fazer nessa tarde, né? É suficiente para você molhar os pés? Ou você quer se fazer um com o oceano? É suficiente só sentir o frescor da água? Ou você quer se perder na imensidão do coração de Jesus? Qual a sua necessidade, né? Como o nosso Senhor vai dizer, pedi e recebereis, buscais e encontrareis. O que nós estamos buscando? O que você busca? Qual a sede mais profunda da sua alma? O que grita a sua alma? Se a gente pudesse colocar um microfone na nossa alma, eu tenho certeza que ela gritaria assim, Deus! Deus! Nem que fosse bem baixinho. Nem que quase não se desse para ouvir. A nossa alma gritaria, eu desejo Deus. Até a alma de um ateu gritaria isso. Porque assim como um rio foi feito para desaguar no mar, nós somos feitos para nos perder em Jesus. Nós somos criados para o Criador. E isso está a nossa alegria, né? Ser feliz não é a ausência das tribulações ou dos sofrimentos ou das lutas. Ser feliz é mesmo diante de tudo isso, eu saber que a felicidade não está aqui. Está no céu. Existe uma canção que eu peguei assim por acaso no YouTube e me chamou muita atenção. Que é até um complemento daquela canção do filme de São Felipe Neri, né? Que São Felipe fala, paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. E aí umas irmãzinhas colocaram um estrofe nessa canção, que fala assim, um dos estrofes, né? Eu não quero essa terra, nem as coisas que ela traz. Eu prefiro o paraíso, pois lá é o meu lugar. Aí outra estrofe fala, nesta vida tudo passa, e as coisas que ela tem. Eu prefiro o paraíso, pois é lá o meu lugar.
o que é preferível, né? Amar, padecer, sofrer por nosso Senhor até o nosso último suspiro nessa terra, para amá-lo perfeitamente por toda a eternidade? Ou é melhor a gente passar essa terra todinha, os maiores dos prazeres, e lá ser condenado a estar distante de Deus até o fim? É melhor padecer por Ele aqui. E quando a gente fala em sofrimento, em conformar a vontade de Deus com a nossa, a gente imagina algo assim, abstrato, né? Mas não é algo abstrato. É algo que está no nosso dia a dia. Por exemplo, quantas vezes nós acordamos e queríamos dormir mais, né? Tem gente que todo dia a gente acorda e queria dormir mais. Mas a vontade de Deus naquele momento é que a gente não durma mais, é que a gente se acorde. Então ali a gente vai sofrer, porque a gente queria dormir. Mas a gente vai ter que se conformar com a vontade de Deus, que quer nos ver na capela logo cedo. Quantas vezes a mãe, né, queria dormir a noite toda e o bebê fica chorando. E quando dá doença, que é pior ainda, que é o tempo todo se acordando, né? Mas aí a mãe está ofertando aquele sacrifício a Deus, porque é a vontade de Deus que ela seja mãe. Esses dias de uma visita lá, em Boca da Mata, a casa de uma família que a gente acompanha, né? Aí a mulher chega na casa da mulher, criança novinha. Umas olheiras assim, né? Que mulher, quando tem bebê logo cedo, já dá algumas olheiras assim nela, né? Os cabelos meio despenteados, uma roupa meio desarrumada. Aí eu disse, mulher, a gente tá convidando você para poder participar de uma comemoração que vai fazer para as mães. Aí ela disse, irmã, tô aqui acabada. Eu não tenho mais tempo, irmã. E ela começou a falar assim, bem rápido. Eu não penteio o cabelo, eu não vou no banheiro, eu não durmo, eu não bebo água, eu não como, irmã, eu não faço mais nada. Tudo na minha vida é pra essa menina. E quando essa dorme, a outra se acorda, irmã. Quando essa daqui dorme, a outra se acorda. Aí, imagine, né? Imagine se essa atitude não é um ato de amor a Jesus. Se soubermos reconhecer isso, se soubermos fazer disso a nossa vida, né? Você que é chamada a ser mãe, a ser esposa, não lave os pratos de qualquer jeito, porque você não gosta de lavar os pratos. Existe um mistério escondido naquelas panelas, se for feito por amor a Deus. A mesma coisa a nós, né? Quantas vezes a gente tá com muitas coisas e diz, mas eu não tenho tempo nem de respirar. Quando eu me sento, chega alguém, irmã. Quando eu me sento, chega alguém, irmã. Mas essa conformidade com a vontade de Deus, que contraria a nossa vontade, é que vai nos levar a mais próximo de Jesus. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar de uma santa da família Vicentina, que ela é muito conhecida, que é Santa Giana. Vocês já ouviram falar em Santa Giana Beretamola. E essa mulher é um exemplo extraordinário da unificação, né, da vontade de Deus com a vontade dela. Mas o que foi que essa mulher fez? Ela foi mãe, ela foi médica, ela foi esposa, ela foi cristã e ela cumpriu a vontade de Deus na vida dela a cada minuto. Porque a vontade de Deus na nossa vida, ela não se cumpre somente de forma grande, mas principalmente nas menores coisas. E existe um pensamento de Santa Giana que fala isso, né? Que cada fiat dela, que cada sim que ela deu, possa ser um movimento de amor. Que cada sacrifício que ela fizer pelos filhos, pela casa, possa ser um movimento de amor. Ou melhor, né? Possa ser um holocausto. Um derramamento de si ao outro. Um derramamento de Deus
na vida do outro, né? Nada reter para si, né? Mas tudo dá para nosso Senhor e para aqueles que estão à nossa volta. E o Senhor nos convida, nesse Deixa-te, a fazer da nossa vida essa entrega, né? Total. Essa entrega absoluta, sem reter nada, sem ter nada para nós. Agora, isso não é muito fácil. É muito fácil de falar, é muito fácil de escrever, é muito fácil a gente querer, mas é muito difícil a gente concretizar sozinho. Então a gente precisa colocar o nosso ouvido no coração de Jesus e pedir a Ele, né, que transforme a nossa vida em uma oferta de amor, em uma oferta verdadeira de amor. Seja na vida matrimonial, seja na vida religiosa, seja numa vida de celibatário, qualquer que seja o estado de vida que o Senhor te chamou. O Senhor quer estar com você. O Senhor quer estar com você a todo tempo, até enquanto você dorme. E porque Ele deseja estar com você a todo tempo, não faça desprezo, né, desse hóspede que está no nosso coração. Que possamos recorrer a Ele e que possamos implorar do coração de Jesus essa graça de aprender a amá-lo naquilo que nós somos chamados a viver. Então que possamos, nesse momento, fechar um pouco os nossos olhos e que possamos já ir pedindo ao Senhor essa graça, né? Que a nossa vida possa ser essa oferta verdadeira. Em dias de sol, em dias de chuva, em dias de tempestade. Permanecer amando Jesus. Permanecer ouvindo o que Ele deseja de nós. E correspondendo, né? Que queres de mim, Senhor? Eu quero me submeter a cada momento àquilo que Tu queres. Mesmo que hoje o Senhor queira que eu lave um prato. Mesmo que hoje o Senhor queira que eu varra uma casa. Eu quero me submeter dos pequenos gestos até aqueles maiores que parecem me custar a vida. Que possamos entregar não só um pouquinho a Jesus, mas que possamos nos consumir por inteiro. Nos consumir como verdadeiros holocaustos, né? Nos entregarmos a esse Senhor. Que possamos ir dizendo isso com essa canção. Senhor, eu quero. Senhor, em tudo quero me submeter a Ti, nos mais pequenos e sublimes gestos, Te enaltecer. Não que precises do meu pobre nada pra ser quem és, Senhor. Em tudo quero me submeter a Ti. Em tudo quero me submeter a Ti. Nos mais pequenos e sublimes Nos gestos. mais pequenos e sublimes gestos. Te enaltecer. Te enaltecer. Não que precises do meu pobre nada. Não que precises do meu pobre nada. Pra ser quem és. Pra ser quem és. Corresponde a esse amor. Mas eis-me aqui. Toma minha vida. Toma minha vida como oferta de amor. Que ela seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. A Ti, Senhor, mas eis-me aqui. Toma minha vida como oferta de amor. Que ela seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, um holocausto de amor. A Ti, Senhor, um holocausto de amor.
a ti, Senhor, um holocausto de amor. E que possamos nos confiar à Virgem Maria, para que ela nos ensine a viver de amor, a viver de oração, a corresponder à vontade de Deus na nossa vida, seja qual for ela, das mais pequenas até as maiores.